Quero louvar a Deus por estarmos aqui nesta noite fervorosa, diante da presença de Deus. A Ele honra, louvor e glória. Romanos 11:36 diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, eternamente. Amém. O coração em júbilo, em ser abençoada de estar aqui no 26º Congresso da USADEB. Quero agradecer a Deus pelo convite tão honroso de chegar nesta casa de oração, juntamente com este santo ministério. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente da Paraíba, pastor José Carlos de Lima. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor aqui em Bahia, pastor Marinaldo Soares, a nossa preciosa Joana. Eu gosto de falar Joana, Joaninha, ela é muito preciosa. Cumprimentando ao nosso pastor Marinaldo, a nossa preciosa Joana, a irmã Glória, que é do meu coração. Eu cumprimento todo o santo ministério e todas as irmãs congressistas no nome de Jesus. Amém? Eu estava aqui, eu quero falar com vocês que eu estou muito maravilhada com o tema que vocês escolheram, edificando as raízes. É um tema riquíssimo, propício. E fiquei sentada ali, folheando as Sagradas Escrituras, pedindo ao céu uma palavra para esta noite. Eu sou de casa, né? Eu sou de casa. As irmãs já me conhecem, os irmãos, não é verdade? A gente é tudo amigo, não é verdade? A gente é tudo amiguinho. A gente é tudo amigo, irmão em Cristo, não é verdade? Então os irmãos sabem que eu gosto de ficar à vontade, não sabe? Que Jesus vai me dando mensagem na hora, não é isso? Então eu não sei enfeitar, eu não sei fazer nenhuma introdução bonita. Eu sei conversar, mas não sei, eu sou ruim de introdução, sabe? Mas Jesus é bom. Mas eu quero ler o texto sagrado no livro do patriarca Jó, no capítulo 29 e versículo 19, onde está inserido o tema, o versículo que vocês escolheram, a temática, edificando as raízes. Então, por gentileza, abra também. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, enquanto você está abrindo as Sagradas Escrituras, nossos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais, do canal do YouTube, a paz do Senhor. Que Deus te abençoe aonde você estiver e que você receba do céu uma porção dobrada no nome de Jesus. Os nossos irmãos que estão lá fora, a igreja está bem lotada, bem cheia. Eu custei chegar aqui na lateral e eu pedi uma irmã, meu esposo foi estacionar tão longe e tadinho, não sei como é que ele vai chegar. E eu ali, e ele estava aqui. Eu não entendi nada, eu fiquei lá atrás, ele já estava aqui, mas... Glória a Deus, eu acho que o anjo veio e pegou ele assim pelo braço, fez igual aconteceu com Pedro, levanta, a primeira porta foi aberta, os portões foram abertos e ele chegou aqui. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, amém, amém. Diz assim o texto sagrado: a minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os seus muros. É tão lindo este versículo que, por favor, vocês podem ler de novo, todo mundo bonito, em alto e bom som.
toda a igreja. Vamos ler esse versículo para ficar bem assim gravado. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. A minha... Amém, graças a Deus. Queridos, eu chegando ali, eu só ando com o meu lápis e meus bloquinhos de anotação. E claro que eu sei que todo esse contexto está inserido de tudo, de uma fase que o nosso patriarca Jó passou. Mas seria fácil se eu fosse falar sobre Jó. Até porque é uma lição preciosa, a sua paciência, tudo que ele viveu, né, para ele ter a vitória. Mas eu não vou entrar em Jó, falando da sua história, da sua experiência, a não ser que o Espírito Santo me conduza, amém, irmãos? Mas eu ali sentada, peguei o papel, anotei, e por favor, vocês me ajudem, que quando eu li, olha que desde o dia que eu recebi, isso aqui está fervendo no meu coração. Mas como os irmãos sabem que Jesus só me dá mensagem na hora, eu acho chique quem Jesus fala de madrugada, quem Jesus fala no hotel. Eu não tenho essa intimidade. Não tenho, irmão, não tenho vergonha de falar não. Eu não tenho, eu acho que eu sou fraca. Não sei qual é o problema, mas eu não tenho, tá bom? Eu não tenho essa intimidade de saber o que eu vou pregar. Eu queria ter, mas Jesus não fala comigo. Mas ali, naquela cadeira sentada, pastor Marinaldo, Jesus falou duas coisas comigo assim, ó. Irmãos, é impressão minha ou está tendo um... É o ventilador? Me ajuda, é o ventilador? Ah, então tá, é o ventilador, né? Então vamos escutar só o ventilador. Vamos embora, deixa só o ventilador. Fica assim, ventilador. Vamos embora. Eu estava ali sentada e pastor Marinaldo, o Senhor falou comigo duas coisas que mexeu com o meu coração. Raiz estendida junto às águas. Primeira, raiz estendida sobre as águas. Primeiro. E segundo, orvalho assentado sobre os ramos. Raízes junto às águas. Claro que quando nós falamos em raízes, nós estamos falando de um desenvolvimento de uma planta, da sobrevivência. Então, não vou entrar em aula de biologia, né, irmãos? Que eu também não entendo nada, tá bom? Mas eu quero falar das raízes que crescem com uma direção. E para que elas cresçam com uma direção, elas precisam estar junto a fontes de águas. Porque elas vão absorver as águas, vão absorver os nutrientes do solo. Pronto, uma raiz, como está nessa nossa blusa que nós ganhamos, tá bom? Aqui está uma blusa bem significativa. E quando eu leio este versículo, quando um homem fala que, no capítulo 29, que a raiz dele se estendia junto às águas. O que seria essa raiz hoje? A minha vida. A nossa vida. Sim, a nossa vida. Então, ele está dizendo que a raiz dele, a vida dele, se estendia sobre as águas.
que é lindo é que, numa linguagem simples, porque o evangelho de Jesus, irmãos, é muito simples. O povo é que enfeita, não precisa enfeitar. Evangelho é simples. Ora, você está falando isso, é porque a água, ela vai ser o transporte que vai dar vida, firmeza, vigor àquela planta. Então eu entendo que a minha vida precisa estar edificada, arraigada, firmada em Cristo, que é a palavra viva, que é o pão que desceu do céu, que é o meu manancial, é a minha fonte. Veja que lá em Evangelho de João 7, acho que é 38, Jesus chega em Jerusalém no último dia da festa. Todo mundo sabe esse contexto. Jesus aparece, pastores, para quebrar uma religiosidade, uma tradição. Porque todos os anos em Jerusalém, os sacerdotes saíam do templo, iam lá no tanque de Siloé, buscavam as águas purificadoras, levavam os cântaros cheios e derramavam sobre o altar, certo? Mas naquele dia, Jesus falou: não, eu vou parar com isso tudinho agora. Eu cheguei no último dia. Ele se colocou de pé e disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Por isso que a minha vida precisa estar edificada em Cristo. Ora, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso fala de um relacionamento. Em João 15, o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e vocês sois os ramos, 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 ramos. E toda vara que está em mim, que está ligada, que está conectada, que está arraigada, que está firme, essa dá muito, 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 muito fruto. E aquela que não está, arranca, tira. É lindo, né? Pois é. Tenham paciência comigo, porque eu vou fazer 60 anos. Eu não sou mais uma garotinha. Vocês precisam ter paciência comigo. Tenham paciência. Antigamente eu corria, pastor. Acho que o pastor Marinal lembra da época que eu corria para pregar. Meu Deus, era acelerada. Agora não tem mais idade, não. Eu quero caminhar mais, então vou mais devagar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu entendo que eu tenho que estender a minha vida espiritual, eu tenho que buscar a presença de Deus, as fontes de água naturais, a palavra do Senhor, que Hebreus 4:12 diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que espada alguma de 2 gumes, que ela vai na divisão da alma, espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Então eu entendo o que Deus está falando comigo nesta noite. Isabel, a sua raiz tem que se estender, tem que estar junto às águas, águas serenas, águas tranquilas, águas potáveis. Sabe o que aconteceu? Olha só, Jeremias, o Senhor está me fazendo lembrar capítulo 2, não sei se é versículo 13, os irmãos me perdoem. Diz assim o profeta: porque o meu povo fez 2 maldades. O céu estava aterrorizado com a desobediência de Israel, porque o meu povo fez 2 maldades. Olha o que o povo fez: a mim me deixaram, viraram as costas para mim. Eu, que sou o manancial de águas vivas, me deixaram e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Irmãos, se eu sou a raiz firmada para frutificar, eu quero estar junto às águas. Ah, mas missionário, você nem sabe aonde eu estou. O lugar é deserto. O melhor lugar de crescimento é no deserto.
Não tem faculdade melhor para crente morar no céu que chama deserto. Não tem, irmão. Eu não sei porque eu não tirei o microfone, eu estou achando estranho. Vou tirar. Não, vou pegar. Olha, agora que eu estou percebendo que eu estou sem microfone na mão. Irmãos, me socorre que eu não sei fazer nada disso. Desliga aqui que eu não sei desligar. Pronto, eu estava achando uma coisa estranha, agora que eu descobri o que foi. Pronto. A melhor escola é o deserto. A gente, no deserto, aprende a ter disciplina. A gente aprende comportamento. A gente aprende tudo. E se o Senhor nos plantou em um lugar desértico, com certeza, eu vou procurar crescer, estender as minhas raízes junto às águas, porque Deus não vai te plantar no lugar deserto sem que não haja água para você sobreviver. Você acha que Deus vai te pôr num lugar deserto que não tem uma água? Quem vai procurar água é você. E não adianta chegar para o irmão e falar, me dá, igual o irmãozinho ali, o irmão tão educado. Eu falei, o senhor pode me dar um copo com água? Ele falou, eu estou aqui para dar água para o ministério e para as irmãs. Eu falei, imagina se um copo d'água, que a Bíblia diz que der um copo d'água aos seus pequenos recebe galardão, e esse irmão que está servindo todo mundo. Só que esta água eu que tenho que buscar. Eu que tenho que ter sede, necessidade. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira. Assim a minha alma tem sede de ti. É algo pessoal. Eu não tenho como te motivar a ter água. Quando você tem sede, você vai beber água. Então o Senhor está nos falando, escuta, que suas raízes estejam firmes, alicerçada. Busque a água. E as raízes, nós sabemos que elas são subterrâneas. Ou seja, ninguém vê a raiz. Se vê o tronco, se vê as folhas, a copa da árvore e os frutos. Mas a raiz ninguém vê. A gente podia entrar em tantos detalhes, né, que vocês conhecem. Salmo 92, e podia ir. E vocês sabem muito bem disso. Mas o que eu quero lhe dizer? Na Bíblia, em Jeremias capítulo 17, no versículo 5, o Senhor dá uma palavra muito pesada, muito dura. E às vezes a gente não gosta, irmão, porque as nossas raízes estão numa terra seca e a gente não busca água. Mas crente que fica buscando a água, pode vir a palavra que vier, quanto mais pesada, melhor. Irmão, não é não? Não é verdade? Aí Jeremias 17 vai nos dizer algo que eu fico impressionado. O Senhor diz sobre o pecado de Judá, e ele diz assim no versículo 5: assim diz o Senhor, maldito homem, olha, maldito é o homem que confia no homem e faz maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha o que o Senhor está dizendo. É um tipo de pessoa. Porque ele será como a tamargueira no deserto. Quando eu leio esse versículo, todo mundo que tamargueira, ela tem poder de resistência. Todo mundo aqui sabe. Mas meu Deus, por que será como a tamargueira, se ela tem poder de resistência, se ela sobrevive? Mas por que o Senhor faz isso aqui, essa comparação? Porque tem gente que é como tamargueira no deserto, está plantado, mas ele não sente quando vem o bem. Ele resolve morar em lugares secos, no deserto, numa terra salgada e inabitável. Ou seja, não produz, não prospera, não frutifica, não cresce. Mas eu sou uma tarmagueira. Mas não cresce. Se eu não buscar as águas, eu não
crescerei. Se eu não buscar a presença de Deus, eu jamais irei produzir frutos. João 15:16, vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu nome pedirdes, o Pai vos conceda. Irmãos, eu não quero ter uma aparência de uma tarmagueira no deserto. Você olhar para mim e falar: ela é forte, ela é resistente. E eu não ter a percepção, a sensibilidade, que eu sou improdutiva. Não. Não, irmãos. O Senhor está falando nesta noite: estenda suas raízes junto às águas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E ele diz no versículo 7: porém, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto a ribeiros, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não se receia quando vem calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Irmãos, crente que as raízes são estendidas junto às águas, ele não se afadiga. Esse não se afadigar, não estou falando de cansaço físico, eu estou falando de cansaço espiritual. Tem gente que é afadigado espiritualmente, desanimado, nunca vai dar certo. Não, querido, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam, outros caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. A nossa confiança está no Senhor, no Senhor, no Senhor dos exércitos. Pode vir o calor, aleluia, aleluia. Tem pessoas que não têm acesso às águas, pastores, porque não quer. Eu não preciso de nome, eu não preciso ser conhecida. Não, irmãos, eu não preciso de publicidade. Nós não precisamos nada disso. Tem pessoas que não têm acesso às águas porque não quer, porque são turronas, são duronas, sou tarmagueira. Morro desse jeito, fico desse jeito e ninguém me muda. Ah, mas quando as minhas raízes se estendem às águas serenas, oh irmão, eu vou recebendo algo do Senhor. Eu vou recebendo a palavra que vai fazendo aquela limpeza, porque a palavra purifica, a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra restaura. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero nesta noite estender as minhas raízes sobre as águas. Eu quero frutificar nesse tempo tão difícil. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Queridos, é a realidade. Os dias são maus.
Jesus está voltando, é a boa notícia. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E é nele que eu confio. Eu quero ficar cada dia mais perto dele. Eu não quero me conformar com este mundo. Eu quero fazer o que Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não, o quê? Não me conformo, não me conformo. Eu não quero ir no tanque e pegar um copo de água. Eu quero que as minhas raízes se estendam às águas puras. Eu quero ser mudado, eu não vou me conformar, porque a minha mente foi transformada pelo poder da palavra de Deus, e eu quero experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu não posso. Aleluia. Eu não vou demorar, tá bom, irmãos? Salmo 1 é o Salmo do Diógenes. Versículo 3 diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Mas para você ser o justo que está falando aqui nesse salmo, você não pode estar no meio de ímpio, não pode se assentar na roda dos escarnecedores, e nem ficar no meio dos pecadores. Está entendendo? Gente que não estende as suas raízes junto às águas, senta em roda de escarnecedores, bate papo com pecador. Não é pecador, todo mundo é que é pecador. Estou falando de pecador, de pessoas que ultrapassam limites da moralidade. Não, se eu estou com as raízes junto às águas, eu não vou me assentar nesta roda, eu não vou fazer parte desta conversa, eu não faço parte deste negócio. Eu sou separado do Senhor. Não vou ficar com pessoas escarnecedoras, que zombam, que criticam, que falam da nossa igreja, do nosso povo. Eu não apoio, eu não curto, eu não compartilho, porque junto às águas, as minhas raízes estão procurando a verdade, a verdade, a verdade e a verdade. Por quê? Porque aí, se eu tenho prazer na lei do Senhor, medito nela de dia e de noite, eu sou obediente, sou um crente dedicado, tenho conduta cristã. Aleluia. Aí a bênção do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque estou plantado, estou cultivado, estou arraigado, estou edificado. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhuma planta, nenhum crente, vamos falar crente, a gente, quando está crescendo, nós temos que ter o máximo de cuidado. Sem cuidados, a gente não cresce. Tem que ter cuidado. Cuidado. Qual é o cuidado? Junta ribeiros de água. Lá no Oriente Médio, haviam pequenos canais que irrigavam água no campo. Você já deve ter visto isso. Para quê? Para trazer vida para aquela plantação. Não é diferente da nossa vida. Se eu estou plantada na casa do Senhor, eu vou florescer por causa da palavra dele. E eu quero lhe dizer que eu não preciso de processo artificial para crescer. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Eu não preciso de métodos artificiais para crescer. Eu tenho a água viva. Você tem a água viva. E quando nós obedecemos na estação certa, ela é controlada pelo cultivo. A irrigação é adequada. Irmãos, olhe para cá. Nós falamos tanto, tem até aquele hino maravilhoso. Eu não sei cantar, mas porque eu acho lindo. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz. E ainda adora. Viu? É lindo de cantar, não é? A gente chora, fecha o olho. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. É lindo demais. É poético. É lindo. Mas eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero viver. Aleluia. Aleluia. Eu quero lhe dizer nesta noite que Deus não está formando um grupo de homens e mulheres mimados. Não, 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 não. O Senhor está formando um exército encorajado, cheio do Espírito Santo, guerreiros e guerreiras, porque já é a última hora. Aconteça o que acontecer, nossas raízes estão firmadas e nós vamos buscar a água que vai limpar, que vai restaurar. Eu preciso ter uma vida cristã próspera, estender junto às águas. Aonde eu estou estendendo as minhas raízes? Em quem? Em quem eu estou confiando? Aleluia. 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 Aos 24 anos atrás, eu estava em um lugar pregando. E eu estava como estou aqui nesse momento. E eu tenho percepção. Por isso que tem hora que eu falo para os irmãos, Deus não está me revelando. Eu tenho percepção, eu tenho psicologia, entende? E quando eu estava pregando, eu ouvi de trás, atrás, como os meus irmãos estão aqui na minha retaguarda, alguém falar uma frase que eu nunca tinha escutado, porque eu vim de Minas Gerais, mineira. Então a cultura de lugar para lugar é diferente, tudo é diferente. Mas eu aqui pregando, eu ouvi quando um irmão disse algo, preste atenção, queridos, e ele falou essa palavra: esta mulher tem que ser plantada numa lata. Eu não sabia o que era. Eu achei que era um elogio. E eu parei de pregar, preste atenção, irmãs, parei de pregar, porque eu sou de relacionamento, e olhei para ele, que eu não sabia na época quem era, e disse: plantar numa lata? Ele não sabia o que eu tinha escutado. Aí eu peguei o microfone, Joana, e disse: o senhor pode dizer para mim o que é plantar numa lata?
Ele ficou sem graça e eu achava que era elogio. Eu me vi uma flor plantada numa lata. E ele disse, eu falei, o que significa ser plantada numa lata? E ele disse, plantada numa lata, isso no microfone, igual está todo mundo aqui, todo mundo ouviu. É para não crescer, é para morrer. Mas as minhas raízes, pequenas, recém-chegada no Nordeste, sem sobrenome, sem família pastoral, solteira, morando sozinha. Na hora, não por atrevimento, Deus me guarde disso. Não por atrevimento, eu olhei para aquele senhor e disse a ele, a lata vai estourar e a raiz vai crescer. Labai kamadarabaxai. Se você recebe essa palavra, toque de quem está do teu lado e diga, deixa a lata estourar e cresça, 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 cresça a sua raiz. Ei, calabaraba! Ei, camachai! Sinta a presença de Deus! A lata estoura! Não suporta a sua raiz! Não suporta! Adore! A presença de Deus está aqui. Para suportar afrontas, perseguições, calúnias, mentiras, espírito de inveja, tem que buscar a palavra, tem que meditar de dia e de noite, tem que descer na casa do oleiro. Este ano, pela misericórdia, irei fazer 40 anos de ministério. E o meu desafio sou da geração antiga, que estou dentro de uma nova geração. Prego para jovens, mas eu não posso mudar. Eu não posso remover os marcos antigos. Eu não posso quebrar princípios. E cada dia eu tenho que falar, minhas raízes têm que ser edificadas. Que eu seja como a palmeira, que venha um vento forte, que eu me arraste no chão, que o pó venha sobre mim, mas a tempestade passa e a palmeira se encurva, se enverga, mas não se quebra e volta mais forte, mais forte. Saia daqui mais forte espiritualmente. Eu gostaria de citar vários exemplos bíblicos de homens e mulheres de Deus, mas eu não posso fazer isso, porque não é por este caminho que o Espírito Santo está me conduzindo. Os irmãos entendem? Amém. Amém. Raízes estendidas junto às águas. Eu só preguei uma vez sobre um assunto
Mas agora o Espírito Santo me trouxe à memória. Jesus disse para os seus discípulos: se vocês tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: passe para o outro lado, e ele passará. E eu sempre fiquei com isso na minha mente. Até o dia que eu fui à Cidade Santa, e eu peguei o grãozinho de mostarda, e eu vi o grãozinho de mostarda, e eu disse: muito pequenininho. Mas o mistério é que o grão de mostarda, permita falar isso, que eu acho que eu nunca falei num púlpito, né, de ódio. Primeira vez que eu estou falando. O grão de mostarda é algo normal na Palestina. Em todo lugar tem. Sabe, todo lugar tem. É um matinho, vamos dizer que é um matinho. É muito pequenininho. Ninguém planta ele, pastor. Você sabia? Ninguém planta o grão de mostarda. Não, o vento vai soprando. O vento sopra. Ninguém planta o grãozinho de mostarda. Aí a semente vai voando. Aí ela se aloja nos rochedos. Uma semente nos rochedos. Ela é tão pequenininha que ela consegue se alojar nos rochedos. Aleluia. E o que acontece? Por que eu estou falando? Porque eu tive que ir à fonte, eu tive que descobrir para poder falar hoje, que eu nunca falei. Há anos, eu guardo para mim. Ela não é cultivada, ela não é plantada, mas ela está lá no rochedo, bem pequenininha. Aí, sabe esse grãozinho? Fica assim, pastor. Olha que lindo, gente. Procurando, é como se fosse eu, procurando sobreviver no meio do rochedo. Pular, sair para fora não tem como. Mas só tem uma maneira do grão descendo, 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 descendo. Só tem uma maneira de sobreviver. Vai descendo, aí encontra o solo. Encontrou o solo, vai buscando água. Água, 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 água. Daqui a pouco, aquele grãozinho de mostarda começa a nascer. Mas o que é lindo, que ele nasce, sabe aonde? De dentro dos rochedos. Mas como? Israel, tudo é grande. Tudo é grande. O mar da Galileia não é esse mar que a gente tem, mas tudo é grande, porque lá é pequeno. Tudo se torna grande. O monte, esse monte que o Senhor está dizendo, é porque eu tive a curiosidade de ver que aonde tem um monte, é um monte de pedra mesmo, pastor. Não é um monte de Sião, é um monte de pedra. Lá em Israel, você sempre vai encontrar os montes de pedra. Aí, a semente de mostarda nasce dentro do rochedo e vai fazendo isso, ó. Procurando. Quero me expandir. Quero me expandir. Rabacamacharabanai. E vai nascendo. Vai nascendo, vai nascendo. Aí quando Jesus disse para os seus discípulos: se você tiver fé, diga ao monte. Diga ao... Dizer o monte o quê? Transporta. É porque aquela semente está tão enraizada que agora ela é uma árvore e ela cresce. É como se ela tivesse monte, você está aqui, mas eu cresço. Eu cresço. Eu cresço. Eu cresço. Se você tiver fé, cresça, cheio do Espírito Santo. Levante a sua mão e adore ao Senhor. É na dificuldade. Além de estender junto às águas, o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. Orvalho fazendo assento. O que é um orvalho?
na simplicidade, sem falar cientificamente, uma gotícula de água, um orvalhinho, não é uma gotinha de água, uma gotícula de água. Ele está dizendo, o sereno, ele está dizendo assim: as minhas raízes têm que estar estendidas, e este orvalho, ele tem que se assentar na minha vida, nos meus ramos. Oh, levante a sua mão. E eu encontro no Salmo 133, que é o Salmo da unidade, que diz o versículo 3, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Está falando que a nossa unidade é como o orvalho do Hermon. O Hermon é a montanha mais alta que tem, 3.000 metros de altura. Essa gotinha, olhe para cá, ela é gerada lá em cima. Quando os turistas vão ver o Monte Hermon, eles não vão ver, não é a beleza do tamanho do monte. O que dá beleza ao monte é o gotejar do orvalho. Cai a noite toda, de manhã dá cada foto, cada coisa linda. Porque a gotinha foi caindo sobre o Monte Hermon. Sobre o Monte Hermon. E foi descendo, o orvalho foi descendo. O orvalho foi descendo. Eu estou lembrando Deuteronômio. Goteje a minha doutrina como orvalho. Foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo sobre o Hermon. E quando foi descendo, alcançou o Monte Sião. Ora, geograficamente, Monte Hermon está de um lado, Monte Sião está do outro, 180 quilômetros aproximadamente. Como é que pode? O orvalho que gerou no Monte Hermon chegou nos Montes Sião. Aleluia, aleluia. Não é a grandeza do monte, é o orvalho, é a palavra que está gotejando nesta noite. Podemos estar geograficamente longe, mas se tivermos em unidade, o orvalho vai descer sobre o Monte Hermon e vai chegar aos montes de Sião, porque ali haverá vida, haverá bênção. Deus vai ordenar bênção e vida para sempre. Finalizo dizendo: o orvalho tem nutrientes, ajuda a regular a temperatura e traz refrigério. É Deuteronômio 32, 2. Goteje a minha doutrina como chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre as ervas e gotas de água sobre a relva. Pronto, terminei. Posso fazer uma oração, pastor? Eu posso pedi-los para ficar de pé, por gentileza? Só um minutinho. Você que pode, você que não pode, fique sentado. Aleluia. Nós vamos orar.
ai, ai. Raízes estendidas junto às águas, e orvalho fazendo assento nos meus ramos. É por isso que você está aqui, e é por isso que nós estamos aqui, porque as nossas raízes estão estendidas junto às fontes de água. E o orvalho faz assento sobre os meus ramos. Aqui, ó. O orvalho está fazendo assento sobre os seus ramos. A cada dia, a cada hora, a cada momento, independente de qualquer coisa. Aleluia. Há um refrigério de Deus. Eu estou pedindo ao Espírito Santo para me dar sabedoria, algo que Ele está me revelando aqui. Como falar. O orvalho caindo sobre o Monte Hermon, descendo, 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 descendo. Descendo, descendo, descendo. E aquele orvalho começou a levar vida, vida, a toda a vegetação da Palestina, a animais. Se formou rio. O Jordão se formou por causa do orvalho. Ramachuri comanai, ai como mandou minha pai, Shadu que mandou minha forganou minha pai, rei comanai. Adori mi cantu itei la comon chovecas. Teirio de comanchui. Está caindo nesta noite. Está caindo nesta noite o meu orvalho. Xarabacalama, xarabacalabai. Está descendo, 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 descendo. Eu dormi onde me decas. Quem fez a gota de orvalho? Quem criou o orvalho? Se não foi o Todo-Poderoso? O Monte Hermon é só o suporte. Ah, pastor Marinaldo,
O Monte Hermon é só o suporte para receber todo o orvalho. E vai descendo. Estamos debaixo de uma graça. De uma graça. De uma graça. O orvalho está descendo, está descendo, está descendo, está descendo. E o Monte Sião será encharcado por esta graça. Labai de canto de canta labá. Este orvalho está trazendo nutriente para o ministério. Este orvalho está trazendo nutriente para as irmãs. Este orvalho está aqui para regular a sua temperatura espiritual. Às vezes a gente está tão apoguentado, tão estressado, tão afadigado. Aí vem o orvalho. O orvalho. O orvalho, refrigério, refrigério. Aí a gente quer entregar a obra, a gente quer parar, a gente quer desistir, a gente quer estacionar. Aí vem o orvalho sobre o monte, sobre o monte, sobre o monte. E daqui a pouco esse orvalho vai chegando nos montes Sião. E daqui a pouco eu recebo vida, recebo vida, recebo vida, recebo vida. O que Deus está acabando de me falar. O Monte Hermon. Eu tenho que falar do jeito que Jesus está me dando. Jesus está me falando aqui. O ministério da Paraíba. O Monte Hermon. Auxiliar, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, regentes de conjunto, ordenadoras, dirigente de círculo de oração, departamento de jovem, de criança, recepção, cantina, estacionamento, mídia, redei, like me torai. Meu irmão, eu sinto uma glória de Deus, porque o Monte Hermon, Deus me diz, o Monte Hermon é a minha igreja que eu levantei, e o meu orvalho, o meu orvalho está descendo sobre a noiva, sobre a noiva, sobre a noiva, sobre a noiva, sobre a noiva. Seja curado, seja restaurado, seja cheio do Espírito Santo. Abre bem a tua boca e deixa Ele te encher, te encher, te encher. Se você tem raízes, você pode adorar. E a bênção é tão grande que desceu lá do alto. O orvalho, eu nunca preguei a maneira que eu estou falando aqui. O orvalho desceu
desceu sobre o monte e sobre os montes de Sião. Pastor Marinaldo, cada cidade, cada congregação são os montes de Sião. Eu preciso fazer algo que Jesus está falando comigo. Permita fazer uma pergunta ao Senhor que eu nunca fiz. Não me tenha por indelicada, mas eu preciso. Qual foi a primeira cidade que o Senhor passou no seu ministério? São José dos Pinhais. O orvalho desceu sobre o monte. E foi lá em São José. E levou vida. E a água continuou a jorrar. E depois o Senhor foi para onde? Santa Helena. A água continua descendo do Monte Hermon e chegou a Santa Helena. E depois, aí chegou em Mãe d'Água, o mesmo orvalho descendo, raca. E a água e o orvalho levou vida para Mãe d'Água. E depois de Mãe d'Água, Monte Horebe. E foi descendo. O orvalho chegou a Monte Horebe e levou vida. E depois Roger aqui, não é? Aí chegou em Roger. O orvalho do Monte Hermon desceu, chegou em Roger. Entende? Que a mesma gotícula, é o orvalho que refrigera, chegou nesses lugares. E depois de Roger, Esplanada. E depois de Esplanada, Valentina. Olha, o orvalho que caiu sobre o Monte Hermon. Olha onde? Olha os montes de Sião. Entende o que Deus está falando? Continua. Depois de Valentina, Cabedelo. E depois de Cabedelo, Bahia. O orvalho cercou. O orvalho cercou os montes de Sião. O orvalho está cercando o ministério. O orvalho está cercando as irmãs. O orvalho está cercando. Receba a vida, a bênção para sempre. Abrace quem está aí do teu lado e diga: o orvalho cercou o monte de Sião, raízes edificadas, orvalho assentado. Adore. Abraça quem está aí do teu lado, abraça. Tem graça, tem fogo, tem poder, tem orvalho.